Amém. Abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 30. Lembrando, irmãos, daquela oferta que nós falamos semana passada, lá daquele evangelismo que vai haver lá em Londres, né? Onde a Karina, filha do pastor Marcos e Tânia, está estudando. Ela está oferecendo as férias dela para fazer um evangelismo em Londres. Vocês pensam que a Europa é um país, um continente, a Europa é um continente que está morrendo o evangelho, e eles vão lá. Então, se você pensou nisso, né, eles estão precisando de uma oferta, porque é um trabalho muito particular lá, você pode depois colocar no envelope e depois entregar, que a gente designa lá. Dia 28 agora, né? Deuteronômio capítulo 30, no versículo 15. Quem abriu a Bíblia, diga amém. Amém. Vê que proponho hoje o que, gente? Propõe o quê? O que Deus está propondo aqui? A vida e o bem. Quantos querem a vida e o bem aqui, em nome de Jesus? E o que mais? A morte e o mal. Quem quer a morte e o mal, diga amém. Graças a Deus ninguém falou, né? Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente, que o que, gente? Certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus o que? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por esses louvores, por esses instrumentistas. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor já derramou sobre nós, pelo privilégio de podermos ofertar, privilégio de receber uma oração, ó Deus, de cura contra as enfermidades. Agora fala ao nosso coração. Comigo, igreja, diga assim: Senhor Jesus, eu vou ouvir a tua palavra, eu quero ouvi-la com o meu coração. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Qual é o maior poder que Deus deu a um homem? Qual é o maior poder? E isso aí não é homem do sexo masculino. Um homem, a mulher, o maior poder que ele deu a uma pessoa que é rica ou pobre, não interessa se ela tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se ela mora aqui no Brasil, se ela mora em qualquer outro país do mundo, se ela é uma criança ou se ela é um adulto, não importa o tipo de pessoa, a cor, a raça dela, não importa. Deus deu um poder a toda pessoa no mundo, todo ser humano, Deus deu poder a ele. E qual é esse poder? O poder da escolha. Amém? Não? E a escolha, aquilo que nós decidimos na nossa vida, define não só como vamos viver aqui nessa terra, mas como será a nossa eternidade, ou onde estaremos, onde passaremos a nossa eternidade. Isso não depende de Deus, depende de cada um de nós. Diga a pessoa que está ao seu lado assim: depende de você. E diga assim: depende de mim. Amém? Não, eu não posso escolher para ninguém aqui. Sim ou não? Eu não tenho autoridade de escolher alguma coisa na sua vida. Você pode ver, o casamento começa mal quando o cônjuge começa a escolher para o outro. Então a mulher vai sair, aí o marido abre a porta do guarda-roupa e fala assim: hoje bem, você vai colocar esse vestido aqui. Ela fala: mas não era bem isso que eu queria colocar. Não, mas você tem que colocar. Você tem que ser o quê?
Eita palavrinha, né? Você tem que ser submissa. Aí a mulher sai, coloca o vestido, mas ela sai feliz? Não. Não sai feliz. Amém? Não. É uma coisa da mulher, quando o cara vai comprar um carro, ela fala assim: você tem que comprar esse carro aqui. Ele fala: mas não é esse carro que eu queria, não é o carro que eu gostaria, não é essa cor que eu gostaria, né? Ele vai usar o carro, mas toda vez que ele entrar no carro, ele fala: não é esse carro que eu queria ter comprado. Quem gostaria de viver assim, contrariado, né? Aborrecido da vida, né? E você ter que viver porque alguém está escolhendo alguma coisa para você. Amém? Não? A gente faz isso com criança, porque a criança ainda não tem os valores formados na mente dela. Então você tem que falar com a criança: não faça isso, não coloque a mão ali. Não é verdade? Não é isso, filho? Mamãe não fala isso? Não faz isso hoje, né? Aí você tem que obedecer, porque não sabe ainda, não tem as questões de perigo claro na mente, não sabe, mas chega uma determinada idade, na idade em que nós já amadurecemos e podemos escolher entre o bem e o mal, aí nós temos esse poder. Todo homem tem esse poder. Deus deu o poder da escolha para cada um de nós. Nós lemos aqui parte do quarto discurso de Moisés. Moisés está discursando, e esse é o último discurso. Ele faz 4 discursos, esse é o último dele, e ele está terminando falando algumas coisas muito sérias para o povo de Deus ali, para Israel, porque ele ia morrer, ele está agora já velho, já ia passar a sua autoridade, o comando do povo para Josué, e aqui ele está fazendo um discurso, e nesse último discurso, depois ele fala de algumas disposições finais, ele termina e ele parte, ele vai para a eternidade, o Senhor o chama. E nesse momento aqui, ele está falando algo muito sério para o povo. Ele está dizendo: eu vou dizer algo para vocês que vai definir o futuro de vocês. Presta atenção no que eu estou dizendo. Ele está chamando a atenção do povo, porque está terminando. Sim ou não? Parece que a gente deixa as coisas mais importantes para falar no fim da vida, né? A pessoa está lá agonizando, fala assim: vem cá, chama os filhos, né? E agora eu quero falar alguma coisa. Por que não falou antes? Né? Esperou a última hora para falar, devia ter falado antes, né? Mas é que ninguém está me ouvindo. É interessante, quando tudo vai bem, ninguém ouve ninguém, mas a hora que alguém fica doente, está indo embora encontrar com Jesus, está de mão dadas com Jesus, né, para ir para o céu, aí todo mundo ouve: ele falou isso, deixou aquelas disposições finais. Então é melhor a gente ouvir enquanto está tudo bem, amém? Não? Ouça essa noite, porque você está sadio, está abençoado em nome de Jesus, saiu de casa, pode estar aqui na casa de Deus, você não está no hospital, você não está doente, você está bem, né? Então ouça aquilo que o Espírito Santo está falando para nós. Ele fala assim, no versículo 15: vê que te proponho. Deus está fazendo uma proposta aqui para o povo, através de Moisés. Hoje, nessa noite, eu estou propondo para vocês a vida, o bem e a bênção. Diga comigo assim, igreja: a vida, o bem e a bênção. Mas eu estou propondo para vocês também a morte, o mal e a maldição. Diga assim: a morte, o mal e a maldição. Ele está claramente definindo aqui: olha, vocês podem ir para cá ou para lá, vocês podem decidir para o lado direito ou para o lado esquerdo, mas cada lado tem uma consequência, cada lado tem um destino, tem um final. E aqui é a escolha de vocês. Eu vou dizer bem claro, Moisés está falando, eu vou dizer bem claro onde vai dar um lado e onde vai dar o outro, para que vocês tenham noção do que vocês vão escolher. Quem lembra aqui quando Adão e Eva estavam lá no jardim? Deus foi lá, ele disse assim: tem tudo aqui, essas árvores aqui, devia ter sei lá quantas mil árvores, né? Mas daqui tem 2 árvores. Quantas árvores, gente? 2 árvores. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E eles não se conformaram de poder se alimentar de 998 árvores. Pode imaginar que tenha 1000. Mas eles foram olhar para qual? Para as 2 que não podiam olhar. Mas eles tinham quanta, gente? Não estou dizendo que tem isso, estou fazendo uma suposição, né? O pastor falou lá que tinha 1000 árvores lá no jardim. Não estou falando isso, não está dito lá, estou dando um exemplo, né? Mas certamente tinha muita árvore. E aí ele falou assim: olha, vocês podem comer de tudo isso aqui, 998, mas dessas 2, não coloque a mão nessas árvores aqui.
E eles começaram a viver no jardim, muito que bem, até um dia que a Eva inventou de conversar com quem ela não devia. Cuidado com quem você conversa. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, não pensa não, ninguém é tão forte assim, que vai conversando. Esse tempo atrás, eu cuidei de uma situação, de uma pessoa que era policial, e os policiais sempre andam de dois, sim ou não? E aí, aconteceu que uma pessoa, traiu o marido com o parceiro lá de polícia. Por quê? E eu estava falando com a Jardine, eu falei assim, olha, nós estávamos ali no aeroporto, vendo um negócio no passaporte, e tinha um polícia feminino e um masculino, e os dois conversando, eles estavam de serviço, e essa conversa vai o dia o quê? Vai o dia todo, 6 horas, e a conversa vai, eu falei para a Jardine, bem, é assim que as coisas começam a acontecer, eu sei que eles estão em serviço, mas conversa uma coisa, outra, até eu dei um exemplo assim, e hoje eu briguei com meu marido, eu também briguei com minha mulher. Percebe onde vai essa história? E aí acontece os fatos que não deveriam acontecer, porque conversa vai se rolando e as coisas vão acontecendo, e a Eva entrou na conversa da serpente e acabou decidindo errado, e nós estamos pagando o preço até hoje da desobediência daquele dia, onde claramente, o que, gente? Claramente Deus disse, não mexa nisso aqui, mas vocês podem mexer em tudo isso aqui. É que nem dízimo. Como é que é o dízimo? Vocês podem mexer com 90%, mas não mexa com 10%. Só que toda vez que a coisa endurece, Vanderlei, o que acontece? Mexe com 10%. Não corta a TV a cabo, não corta ração para cachorro, não corta nada, mas corta o dízimo, né? Por que isso? Porque isso já vem lá de trás, irmãos. Está dentro da gente. Essa coisa está em nós. Isso aí quem pode tirar é só o Espírito Santo de nós. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo está aqui, amém? Quem diz amém? Amém. Ele está aqui para nos ajudar a entender uma situação que aconteceu depois de Adão e Eva, muito tempo depois. Aqui Moisés já tira o povo do Egito, o povo está caminhando, entrando em Canaã, e Moisés aqui está falando, olha só, eu vou dizer algo para vocês, e não se esqueçam disso, amém? Dá uma olhadinha no versículo 19. Os céus e a terra, o que ele está falando aqui, gente? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas, meu Deus. Ele não está tomando como testemunha alguma coisa que morre, que perece, mas os céus e a terra, testemunhas contra ti, de que eu te propus o que? A vida e a morte, a bênção e a... E aí ele aconselha, ele diz assim, escolhe pois o que? A vida para quê? Para que vivas tu e a tua descendência, amém? Aí para fortalecer ainda, ele fala assim, eu coloco aqui 2 testemunhas. O céu, não tem como, irmão. Você sai dentro de casa, você vai ver a terra e o céu. Ele está dizendo, toda vez que vocês pisarem nessa terra, toda vez que vocês olharem para o céu, são testemunhas de que vocês não são ignorantes, de que eu fiz uma proposta para vocês escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre o bem e o mal. Estou claramente dizendo para vocês que todos os dias da vida de vocês, olhando para o céu, olhando para a terra, vocês se lembrem de que eu dei a possibilidade da escolha para vocês. E Deus não vai torcer a cabeça de ninguém, Deus não vai torcer o braço de ninguém, Ele não quer que essa obediência seja uma obediência cega, uma obediência que não tenha algo que aconteceu no meu coração, é uma obediência com entendimento, onde eu, na minha liberdade que Deus me dá, eu decido entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, amém? Toda escolha que eu faço vai produzir isso, toda escolha, não há neutralidade. Eu vou tomar uma decisão, essa decisão ela vai ser para a vida ou para a morte, não há meio termo. Nós gostamos muito do meio termo, não é verdade? Brasileiro é expert em meio termo. Brasileiro tem mania de achar que sempre vai ter um jeitinho, que a coisa você vai dar uma contornada, não é bem assim não, vai devagar,
Esse negócio de Deus, olha, toma cuidado, cuidado com o fanatismo, cuidado com isso, com aquilo. Ó, pastor não sei o que, pastor lá, igreja aqui, igreja lá. Cuidado, vai devagar, tem coisa. Eu acho que você tem que ser muito prudente mesmo. Você tem que olhar na palavra. Você tem que conferir o que eu estou pregando aqui com a tua Bíblia, para ver se o que eu estou falando está escrito aí na sua palavra, na Bíblia. Você tem que conferir, tem que conhecer mesmo, tem que ser criterioso, em nome de Jesus. Mas, irmãos, não há nenhuma decisão que eu tome que é neutra. Você pode dizer amém para isso? Amém. Quem é que casou errado e depois falou assim, não, foi uma decisão neutra? Não, casei errado, vou ter que aguentar agora, tem jeito. Eu tomei a decisão, e agora não adianta pensar que isso foi um acidente de percurso, eu decidi. Amém? Não. A decisão do meu emprego, do meu trabalho, eu que tomei. A decisão da minha fé, eu que tomei. A decisão da igreja onde eu frequento, eu que tomei. A decisão se eu vou, se eu não vou, se eu fico, se eu deixo, se eu faço negócio ou não faço negócio, se eu pago imposto ou não pago imposto, é minha, e as consequências virão. Porque toda injustiça tem justiça como pagamento. Mas toda justiça vai ter justiça como pagamento. Amém? Não? Toda palavra de Deus fala, toda palavra que sair da minha boca não voltará o quê? Não tem jeito. Falou, Deus falou, aconteceu. Mas também quando nós falamos, acontece. Porque as nossas palavras têm o quê? O poder. Se você criar um filho e falar para ele que ele não presta desde o início, que você não queria, que ele é um bastardo e que ele vai virar. Mas se você começar a falar que aquele menino, que aquela menina é uma bênção de Deus, mesmo tendo os problemas na adolescência, na juventude, mas ele é uma bênção, ele vai se tornar uma bênção, irmão. A palavra tem poder, e eu tenho que viver essa palavra. Não adianta falar, eu tenho que viver, eu tenho que me comportar dessa forma. Amém? Não? Amém. O que eu queria que você arrancasse da sua cabeça nessa noite é o jeitinho que nós aprendemos desde pequeno brasileiro, de que você vai dar um jeitinho na situação, de que as coisas não são bem assim, elas são assim. Está na palavra. Eu não vejo aqui nesse texto um meio termo, você vê. Ou é vida, ou é o quê? Não está falando aqui de mais ou menos. Existe alguma coisa mais ou menos entre vida e morte? Bênção, ou é o quê? Maldição. Não tem uma coisa, você está abençoado, irmão? Estou mais ou menos abençoado. O que é mais ou menos abençoado? Alguém sabe definir isso? E nós inventamos, como é que você está, meu irmão? Ah, mais ou menos. E aí virou o quê? Mais ou menos. Agora, você está mais para mais, mais para menos? Está ruim ou está bom? Não, está mais ou menos, mas que me explique. Não tem nem explicação, mais ou menos. Agora, o bom e o ruim tem explicação. Sim ou não? Você está bem? Estou bem. Por que você está bem? Porque, olha, disso. Você está mal por causa disso. Mas estou mais ou menos. Estou mais ou menos por quê? Já não sei responder mais. Porque a palavra mais ou menos, ela não leva a lugar nenhum. Amém? Não? Você é rico ou pobre? Mais ou menos. Você está casado? Mais ou menos. Você vai viajar? Mais ou menos. Não tem mais ou menos. Ou é sim? Jesus fala assim: seja a tua palavra sim, sim ou não. O que disso vier é confusão. Amém? E aqui Deus está dizendo através de Moisés: gente, eu estou aqui dizendo para vocês a bênção e a maldição. Vocês têm que fazer uma escolha. Amém? Não? E ele coloca uma testemunha que não vai terminar, que é os céus e a terra. E ele aconselha: olha, escolhe a vida para que você viva e viva os seus descendentes. Amém? O que é essa vida? Ah, tá bom, pastor. Estou entendendo. Vida, o bem, a bênção, a morte, o mal, a maldição. O que é isso? O que é a vida? Né? Qual é essa escolha que me leva à vida? Ele fala isso. Se você der uma olhadinha no versículo 16, o que leva à vida? Se guardares os mandamentos que te ordeno, que o quê? Qual é o mandamento? Em primeiro lugar, que o que, gente? Ames ao Senhor teu Deus. Diga assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Não? E se você der uma olhadinha aqui em Deuteronômio capítulo 6, diz assim, se você puder voltar aí,
Se não puder voltar, eu leio para você. 6:5 diz assim: ouve o 4, ouve Israel. Israel, quando fala em Israel, aqui é o Israel mesmo, mas hoje eu estou trazendo para o Israel de Deus, que é a sua igreja, amém? Não, que somos nós. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o que, gente? Único Senhor. Fala de senhoria. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de que forma? Todo o teu coração. O que mais? Toda a tua alma. E o que? Toda a tua força. Então, de novo, amarás o Senhor teu Deus diga bem forte, todo o teu coração. Depois, toda a tua alma. Bem forte. Toda a tua força. Coração, alma e força. Isso está lá no Novo Testamento. Jesus encontra com o escriba, o cara que escrevia a Bíblia, e aí o escriba ficou meio assim, porque Jesus havia falado nos negócios, estava tudo certo, e aí ele chega para Jesus e fala assim: quais os mandamentos? Aí ele fala assim: primeiro e grande mandamento é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E amarás o teu. Aí você dá um beliscãozinho de amor no teu irmão e fala assim: você, como a ti mesmo. Diga assim comigo, igreja: não há como amar a Deus sem amar o próximo. Vira para o teu irmão: sem amar você. E canta aquela música para ele: por amar você. É uma música aí, né? Queridos, a primeira coisa que nos leva à vida, a bênção, o bem, é quando eu amo o Senhor de todo o meu coração. E amar de todo o coração é você colocar esse amor em primeiro lugar. Qual é o primeiro amor da sua vida? Quem é o grande amor da sua vida? A gente fala que é Deus, mas se a gente fizer uma análise, será que é? Porque para uma pessoa que você ama muito, você tem disposição de dar a sua vida por ela. Será que nós temos disposição de dar a nossa vida pelo Senhor? Durante toda a minha existência, eu tenho 30 e quantos anos, pastor? Eu tenho 56 anos e eu me converti dentro da igreja, fazia 25. Eu me converti praticamente dentro da igreja. Eu nasci dentro da igreja praticamente. Então são 56 anos de igreja. Eu nunca vi na história, pelo menos talvez por ausência de informação, como nós temos hoje uma informação global, onde você... Agora mesmo tirei uma foto da orquestra aqui e mandei minha filha lá longe, né? Porque é fácil hoje isso. Eu falei, tá a orquestra aqui da Nazarena, aqui na igreja, né? Mas talvez por falta de comunicação, mas eu nunca vi tantos cristãos sendo mortos no mundo, pelo menos pela informação que temos, como nós temos visto hoje, desde que eu vivo. Logicamente, lá na época dos Neros da vida aí, né, os Césares da vida, teve muita atrocidade. Porém, irmãos, é muita gente morrendo. Gente, recebi uma foto esses dias de um pastor na Nigéria, ele amarrado com fogo, e ele gritando desesperadamente, né? Isso aconteceu no passado, nós sabemos, né? Mas essas pessoas que estão dando a sua vida, não estão negando a sua fé. Eu fico imaginando se isso chegasse no meio de nós hoje, quantos de nós iríamos suportar isso? Porque, irmãos, não há meio termo. Eu já expliquei aqui do Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês viram? Não sei quem lembra aqui. E estavam os três lá e tocou os instrumentos, fizeram. O rei lá fez uma estátua enorme e todo mundo tinha que se prostrar quando tocasse os instrumentos. E todo mundo se prostrou e ficou os três em pé. Você imagina um negócio desse? E o rei ficou furioso porque estava desafiando a autoridade dele. E quem desafia a autoridade do rei? E aí eu até falei assim, podia ter uma conversa entre os três. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte: o que vale é o coração. Não é verdade?
Nós podemos prostrar, mas o nosso coração está de pé, e Deus sabe. E daqui a pouco ele está prostrado e fala: Jesus, eu estou prostrado, mas o meu coração está em pé. Jesus fala: não, você está prostrado. Não tem meio termos, não tem esse negócio de mais ou menos. Ou é bênção, ou é maldição, ou é vida ou morte, não tem essa, né? E não importa o que vai acontecer, o que importa é o que eu vou fazer diante das decisões que eu tenho que tomar na vida, das escolhas que eu tenho que fazer. E esse é o poder que Deus me deu. Amém? Não? Então a vida está quando eu amo e coloco a Deus, quando Ele é o meu maior amor. E se não é, querido, saia daqui pensando nisso, sabe? Fala: Deus, eu confesso, Senhor, eu já confessei muitas vezes no passado, onde eu falei: eu confesso que eu não amo o Senhor acima de todas as coisas. E a melhor coisa do mundo é você ser sincero com Deus, porque Ele já sabe. Porque a hora que você fala isso para Ele, Ele fala: Senhor, eu sei, eu conheço. Não adianta inventar, é que nem Pedro, né? Tu me amas, Pedro? Tu sabe que Ele não ama nada, acabou de me trair. Tu me amas, tu sabes, Senhor. E Pedro já estava com aquela experiência dele negativa, de traição, mas ele foi colocado acima, ele foi o homem usado por Deus de uma forma maravilhosa. Pensa nisso. A segunda coisa que nos leva à bênção está aí na tua Bíblia também. Diz aí no Deuteronômio capítulo 30: se guardares os meus mandamentos que te ordeno, que ames o Senhor teu Deus. Em segundo lugar, o quê? Andes nos seus caminhos. Andar é caminhar com Deus, é Deus estar onde você está, e onde eu for, eu sei que Ele não vai ficar para fora, porque há alguns lugares que nós entramos e que Deus fala: não dá para entrar aí não, aí o negócio está sério aí. Bom, se o Senhor não entra, também não entra. Amém? Não? É andar com Deus. E tem um homem na Bíblia, dois homens na Bíblia, aqui em Gênesis, você não precisa abrir, eu vou ler para você, bem próximo aqui os textos de Gênesis capítulo 5, que andaram com Deus. E diz aqui a Bíblia assim, Gênesis 5, no versículo de número 23, diz assim: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Olha aqui para mim, irmãos. Enoque viveu quantos anos? Quantos dias nós temos no ano? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Diz Hebreus capítulo 11, falando dos heróis da fé, ele cita Enoque, porque Deus olhou para Enoque, e Enoque era tão íntimo de Deus, que ele falou assim: eu não aguento, eu vou trazer esse homem para mim. E ele foi transladado, ele foi arrebatado vivo para a presença de Deus, diz a palavra. E diz lá em Hebreus, porque ele agradou a Deus. Amém? Não? Caminhar com Deus, agradando a Deus. Está dizendo lá, você tem que andar. Para você receber a vida, ande com Deus, agrade a Deus. Pergunte para Ele assim: Senhor, o Senhor está se agradando disso? O Senhor está se agradando daquilo que eu estou ouvindo? O Senhor está se agradando daquilo que eu estou vendo na televisão, na internet? O Senhor está se agradando de mim nas minhas amizades? O Senhor está se agradando de mim, Senhor? E quando Ele fala: não estou agradando de você, então corta aquilo. Amém? Não? E se for gente, traga a pessoa com você na presença de Deus. Se for algum material que está fazendo mal a você, melhor você dar o fim. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu recebe Jesus, e Zaqueu recebe a salvação, Zaqueu fala assim: para um pouquinho aqui, antes da gente comer. Come não, calma aí, tem coisa boa para comer, mas eu resolvo, eu o quê? Eu decido nesse dia, dar metade dos meus bens para o pobre, e restituir 2 vezes, quantas vezes? 4 vezes mais a quem eu lesei. Jesus olha e fala assim: hoje houve o quê? Salvação. Sabe por quê? Desapegou do material. O material não era o Deus dele mais. Jesus se tornou o maior amor da vida daquele homem. Então ele tirou o amor que ele tinha ao dinheiro e colocou em quem? Em Cristo. E aí ele falou: hoje houve salvação nesta casa. Amém? Não? Andar com Deus não é você ser pobre, porque Jesus não queria o dinheiro dele nem Deus. Jesus queria o quê? O coração. E teve. Ele falou: eu dou meu coração para o Senhor.
porque esse coração, o Deus dele era o dinheiro. Em terceiro lugar, aí na sua Bíblia, em terceiro não, tem mais um exemplo aqui, em Gênesis 6:9, que diz assim, 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Diga comigo assim: Noé andava com Deus. Irmão, só um homem que anda com Deus consegue, num tempo de tanta corrupção, onde a humanidade estava toda corrompida, e Deus olhou para a terra e viu apenas 8 pessoas que o agradavam. 8 pessoas, 8 irmãos, 8, diante de toda a humanidade. Todo mundo havia se corrompido. E ele fala para Noé: Noé, constrói uma arca. Irmão, nem chuva tinha, não chovia nesse tempo. Você imagina se lá no Nordeste, lá em Riacho de Santana, onde a gente tem igreja, aí o pastor lá começa a construir um barco. Eu falo: esse barco para que era? Não, vai ter um dilúvio. Nem chove aqui. 3 anos sem chover, moço. Que nada, você está ruim da cabeça. E Noé foi tipo como um doido mesmo. Só que ele era tão íntimo de Deus, ele andava tanto com Deus, que ele levava a sua família a andar com Deus. Ele demorou quase 100 anos para construir uma arca, e ele salvou toda a sua família pela sua perseverança e porque ele escolheu fazer a vontade de Deus. Amém? Em terceiro lugar, para você obter a vida, diz aí no versículo 16: ames o Senhor teu Deus em primeiro lugar, antes dos seus caminhos, e em terceiro lugar, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. Guardar os seus mandamentos. Diz aqui no versículo 19, ele fala assim, ele repete: amando o Senhor Deus, dando ouvidos à sua voz. A terceira coisa é quando você ouve Deus e você guarda os seus mandamentos. Amém? É você vir aqui, você está ouvindo essa mensagem, mas a hora que você sai para fora, você continua guardando ela. Amém? Ele está falando: você não só ouve, mas você guarda no coração a lei para não pecar contra o Senhor, para ter vida. Ele está dizendo. E é interessante que quando ele fala sobre isso, ele volta aí a sua Bíblia aqui no capítulo 28 do Deuteronômio, ele fala assim, no versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ele está dizendo aqui que quando eu ouço, que quando eu ando com o Senhor, quando eu obedeço a sua voz, quando eu guardo o seu mandamento, vai vir bênçãos. Aí você pode ler em casa, capítulo 28. Bendito serás no campo, bendito serás no ventre, bendito isso, bendito aquilo. É só bênção, bênção, porque eu escolhi ouvir e guardar a palavra de Deus. Amém? Não? Mas aí, e ele diz assim: olha, e se vocês escolherem fazer a minha vontade, diz aqui a palavra no finalzinho do 16: viverás, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Amém? Não? Viver, multiplicar e ser abençoado na terra. Amém? Não? Está dependendo tudo da minha decisão, de eu amar o Senhor, de eu andar nos seus caminhos, ouvir e guardar os seus mandamentos, de eu me apegar a Ele, dele ser íntimo, eu ser íntimo dele, ser íntimo de mim, eu não abrir mão do meu Deus. Eu recebi um WhatsApp esses dias, onde depois que eu vi, tinha foto desse irmão sendo queimado vivo, e aí a pessoa falou assim: hoje, onde nós estamos, nós não estamos sendo queimados vivos, mas o secularismo está nos destruindo. E é verdade. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vamos sucumbir. Não é porque por causa de uma perseguição, de que se você nega, se você serve Jesus, você é morto. Não. É se você serve Jesus, você é excluído. Se você serve Jesus, você é excluído. Você é deixado de lado, porque você é louco, porque você não é inteligente, que alguém está fazendo na tua cabeça. Amém? Não. É o grande risco que nós estamos vendo hoje. Mas ele continua dizendo: olha, porém, se o teu coração se desviar, e se você não quiser dar ouvidos, e se você for seduzido a inclinares a outros deuses e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Essa palavra
ela cravou fundo no meu coração, irmãos. Olha aqui para mim, por gentileza. A palavra aqui no versículo 18 é: eu te declaro que certamente. A palavra é muito forte. Ele está dizendo, não tem jeito, com certeza, o mal vai te atingir, a maldição vai te atingir, com certeza. E às vezes não atinge de uma forma da perda, de uma atrocidade, de uma coisa, mas nós vamos perdendo o ânimo da vida, a alegria, o brilho de viver. Nós vamos perdendo os sonhos, nós vamos perdendo o desejo de alcançar alguma coisa, nós vamos morrendo interiormente. Quando ele fala que escolher a morte, não é nem sempre a morte física, mas é a morte emocional, é a morte dos propósitos, é você levar para os cemitérios sonhos que você não conseguiu concretizar. É pessoas que estão indo ao seu lado, que estão morrendo, e você não parou para falar do amor de Deus a elas. Que Deus nos ajude nisso. O outro lado da maldição, da morte, do mal, é quando o meu coração se desvia do Senhor, é quando eu não ouço a voz de Deus, é quando eu começo a me inclinar diante de outros deuses. Irmãos, não é nenhuma imagem. Às vezes eu estou me inclinando diante de uma imagem, não, eu estou me inclinando diante de outras coisas na vida, diante do sexo ilícito, diante do dinheiro, do apego ao dinheiro, do amor ao dinheiro, diante de pessoas, diante de situações. Eu estou me inclinando, eu estou servindo ao mundo, não estou servindo a Deus mais. E que Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém? Não? E aqui em Deuteronômio 28, ele fala também isso, a partir do versículo 15, versículo 13. Deuteronômio 15, perdão, 28, 15, ele fala assim: serás, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir os seus mandamentos, e aí vem, então virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, no cesto da sua maçadeira, e assim, e haverá confusão, haverá pestilência, haverá muita coisa negativa acontecendo. E fala, Deus, mas Deus é ruim. Não é Deus que é ruim, isso é consequência. Nós temos que entender isso. Deus é bom, inclusive Ele é tão bom que Ele não te obriga a servi-lo. Amém? Não? Ele te convida a servir. Ele fala, vinde a mim. Quer vir? Venha. Não quer vir, o problema é seu. A escolha é sua, mas eu te aconselho, escolhe vir a mim, porque eu vou te dar vida, porque Jesus é o único que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e derramou o seu sangue por nós. Amém? Não? Então, são duas coisas principais. Eu quero encerrar. Nós temos que ter muito cuidado nas nossas escolhas. Duas coisas que vão definir toda a nossa trajetória nesse mundo. A primeira coisa que você tem que tomar cuidado da sua decisão é quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Decida a quem você vai servir. Decida quem é o teu Senhor. Decida quem vai ter a palavra de autoridade na sua vida. Amém? Não? Isso vai definir a nossa vida aqui na terra e na eternidade. Decida o lugar onde você vai, e você está nas suas mãos a decisão onde você vai passar a eternidade, com Deus ou longe dele. Decida a quem você vai obedecer, a sua vontade ou a vontade de Deus. É uma decisão, irmãos. Quem é o Deus que governa a minha vida? Quem tem a última palavra na minha vida? Diante de tantas vozes que nós vemos, diante de tantas coisas que nós olhamos na internet, lemos na internet, que é um mundo, irmãos. Às vezes eu vou consultar um negócio e está escrito assim, 1 milhão e não sei quanto de coisas. Eu não vou conseguir ver 5 trem desses, tem 1 milhão aqui, né? Tem muita coisa repetida, a gente sabe. Mas nós temos que decidir a quem nós vamos ouvir. Amém? Se nós vamos ouvir a nossa alma, o nosso desejo interior. Um dia Davi,
ele ouviu muito a voz de Deus e consultou muito a Deus. Deus o abençoou tremendamente, porque é consequência. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não é Deus que amaldiçoa. A maldição é uma decisão que eu tomo. A bênção é uma decisão que eu tomo. Vocês estão entendendo ou não? Amém, igreja? Amém. A culpa, o problema não está em Deus, porque Deus está aqui para abençoar. Ele fala: olha, se você escolher assim, vai ser assim. Se você não escolher assim, pronto. É a mesma coisa. Se você escolhe trabalhar, você vai ganhar o quê? Dinheiro. Se você escolhe não trabalhar, você vai o quê? Não vai ganhar nada, vai passar fome. A culpa é de quem? Vocês estão me entendendo? Não. Senão a gente atribui tudo a Deus. E Deus é culpado. E tem gente que vai estar entrando no inferno e vai dizer: a culpa é de Deus. Não, eu te dei, olha lá, eu te avisei. Eu coloquei os céus e a terra como testemunha de que você pode escolher a vida e a morte, a bênção, a maldição, o bem ou o mal. A culpa, a escolha é minha. Amém, queridos? E eu decido a quem eu vou obedecer. Vai decidir como eu vou caminhar nesse mundo. Não adianta pensar de que eu vou desobedecer a Deus e quero ser abençoado. Não tem como, porque Deus instituiu princípios e leis que governam os céus e a terra. Você quer ver uma lei que Deus instituiu? É a lei da semeadura. Tudo que você semeia, pronto, acabou. Aquele que semeia para a carne, colhe corrupção. Aquele que semeia do Espírito, colhe o quê? Vida eterna, está escrito. A coisa é muito clara na palavra. Então eu tenho que decidir quem é o meu Deus. E quando eu falo em Deus, é aquele que governa a minha vida. É aquele que eu encontro aqui está aqui minha esposa, uma moça bonita, e eu não vou pela beleza dela. Eu vou falar assim: Deus, é da tua vontade ou não? E eu estou, que nem dizia no tempo do pastor Marcos, não no meu tempo, eu estou gamado na menina. Mas ele era gamado, viu? E eu estou caidaço por ela. E aí eu vou perguntar para Deus, Deus fala: nananina, não. E aí eu vou decidir: tá bom, eu posso casar com ela? Sim ou não? Posso? Não. Você vai escolher. Aí você está sofrendo que nem um doido, e você fala: Deus, eu estou sofrendo. Você, a escolha é sua, filho. Aí a culpa é de quem? De Deus que não abençoa. Mas você já escolheu o mal. Não é que a pessoa é má, não era a pessoa certa, não era a pessoa ideal para você. Amém? Não? Vocês estão entendendo, queridos? Diga para o teu irmão assim: você decide. Agora, está casado, não tem mal o que decidir. Se você estiver com o seu cônjuge, seu esposo, você está decidido, meu bem. Agora nós temos que viver bem. Nós temos que dar certo. Em nome de Jesus, amém? Não? Aí cede um pouco dali que tal, e fica benção, em nome de Jesus. E quando a gente está aí com os nossos já 31 anos de casado, aí não tem que brigar, já brigou, tudo tinha que brigar, acabou o estoque da briga. Aí pronto. Mas tem gente que inventa de separar antes. Espera chegar a 30 anos. Se não deu certo até 30 anos, você continua casado. Amém, Vanderlei? É isso aí. A segunda coisa que é primordial e que você tem que levar muito a sério na sua decisão: se você for na Índia, irmãos, na época de Paulo, vamos pensar na Índia, vamos pensar na época de Paulo. Paulo um dia ele entrou em Atenas e ele viu quantos deuses lá. Tinha Deus de tudo quanto é jeito, tinha imagem de tudo quanto é jeito, irmão. Tudo era Deus para eles. O vento do norte era Deus, o vento do sul era Deus. O vento da água que corre era Deus, a água que corria era Deus, a água que descia da cachoeira, tudo era Deus, tudo era Deus. Aí eles não tinham mais, porque as coisas estavam muito dando errado para eles. Eles falaram assim: acho que nós estamos aborrecendo algum Deus. Aí fizeram uma imagem do Deus o quê? Desconhecido. Vai que tem algum Deus aí que a gente não conhece, vamos fazer uma imagem do Deus desconhecido. Verdade. Porque eles achavam que isso ia resolver o problema deles, e a coisa estava mal para eles. Aí Paulo entra lá, e ele olha lá, ele vai lá no Areópago. O Areópago era o lugar lá perto da prefeitura, que o cara falava, e que todo mundo era o lugar principal da cidade. E ele começou a falar uns negócios, assim: o que esse tagarela está falando? Vamos ver, esse cara está trazendo uns negócios diferentes para nós nunca ouvimos isso. Aí Paulo para e fala assim: gente,
Eu estou aqui, eu vi aqui o objeto de culto de vocês, tá, e coisa, tem um monte de imagem, é verdade. Mas tem uma imagem lá que é o dedo desconhecido, é esse Deus que eu vim falar de você, para vocês. Sabe quem é esse Deus? É o Deus que criou os céus e a terra. E Ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. E Jesus veio ao mundo, Ele morreu por você. E Ele é o caminho que leva a Deus, tá, e coisa. E aí Ele pôde pegar aquilo ali e trazer uma mensagem de salvação para aquele povo. Aí nasce a igreja de Corinto, né? Então, queridos, Deus é o Deus que está querendo, está nos atraindo a Ele, mas a decisão não é dele. A segunda coisa que você tem que escolher é quem, já falei sobre isso e vou repetir terminando, é quem será ou é o maior amor da sua vida. Amém? Deus fala daquele que governa. Amor é aquele que eu entrego o meu coração. Para quem que você vai entregar o seu coração? Um dia eu entreguei meu coração a Deus, mas quando eu conheci a Jardim, eu entreguei meu coração a ela, e ela entregou o coração dela a mim. Amém? E nós começamos a nos relacionar. Agora não são mais dois, é um. Os dois se fundiram num só, numa só carne. Para quê? Para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Por isso, se seu marido não serve a Jesus, você tem metade dele para consagrar a Jesus. Se a tua esposa não serve a Jesus, você tem metade dela para consagrar a Jesus. E quando a metade está consagrada, o bem vence o quê? Pronto, daqui a pouco está os dois na presença de Deus. É só você ter o quê? Paciência, perseverança. Não desista em nome de Jesus. Mas eu quero que você saia daqui tomando essas duas decisões. Quem é o meu Deus? O meu Deus é um negócio feito de madeira, de ferro. O meu Deus é uma pessoa. O meu Deus é um objeto. O meu Deus é minha casa. O meu Deus, tem gente que o carro dele é Deus dele. Ninguém sobe num carro, só ele. Ele esqueceu que o carro vai apodrecer e que aquilo não vai virar nada. Bobagem. O meu Deus não é minha conta bancária, porque isso pode acabar, sim ou não? Mas quem é o meu Deus? É aquele que vai governar a minha vida. Mas a quem eu vou entregar o meu coração? É a sua decisão nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche seus olhos agora e peça que a graça de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Essa decisão vai definir a sua alegria ou o seu sofrimento, a sua saúde, as suas enfermidades, a sua prosperidade ou a sua dificuldade, a sua abundância, a abundância de vida. Jesus fala que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E não é uma vida desprovida de sofrimento, mas é uma vida onde eu posso colocar o meu sofrimento nas mãos dele. Está entendendo, queridos? Com os olhos fechados, ouça isso. Uma vida onde os meus apertos, acertos e desacertos, eu tenho a quem recorrer, porque eu sei que Ele me ama. Quando nós chegarmos lá diante dele, você vai poder dizer mais uma vez: Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu maior amor. Por isso que Ele diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas é o sustento necessário para você sobreviver nesse mundo. Mas depende de uma escolha, de eu decidir o que ocupa o primeiro lugar na minha vida, ou quem ocupa o primeiro lugar. Esta é uma noite onde o Espírito Santo te trouxe aqui para você fazer uma escolha, para você tomar uma decisão. Uma decisão entre vida e morte, entre bênção e maldição, entre o bem e o mal. E Jesus está dizendo: escolhe, pois, a vida, porque Ele é a vida.
Eu sou, diz Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Me escolha nessa noite. Ninguém vê ao Pai se não for através de mim, diz Jesus. Jesus amado, Tu és a pessoa central nessa reunião. Tu és o único Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Então, Senhor, nós queremos dizer que nós Te elegemos como nosso Senhor. Como diz aquele cântico, eu decidi, e isso é algo entre eu e o Senhor. Não tem nada a ver com a minha família, com os meus familiares, com a minha herança religiosa, de crença, mas tem a ver com uma decisão pessoal que cabe a mim somente. Não tem a ver com a minha esposa, com o meu esposo. Tem a ver num relacionamento pessoal contigo. Então eu escolho. A bênção vem quando nós amamos ao Senhor, quando nós andamos nos seus caminhos, ouvimos e guardamos os seus mandamentos. Mas o mal vem quando eu me desvio, meu coração se desvia, quando eu não dou ouvidos a Ele, quando eu me inclino diante de coisas desse mundo. Então está na hora de nós decidirmos quem é o teu Deus. E Paulo explica: o Deus lá para os atenienses, o Deus que criou os céus e a terra, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, enquanto cantamos, eu queria convidar você que quer nessa noite decidir entregar a sua vida a Cristo. Eu decido. Você que está aí em dúvida no batismo, e você está preso, quem sabe, com uma herança familiar, de uma posteridade. Sabe, não é a fé numa posteridade que vai te salvar, é a fé em Jesus Cristo. Então está na hora que você que crê em Jesus tomar a decisão de ir ao batismo e ali demonstrar a sua fé, testemunhar da sua fé através do batismo, em nome de Jesus. Então, com seus olhos fechados, você que quer entregar o seu coração a Cristo, eu te convido para sair do seu lugar, tomar uma decisão e dizer aqui nessa noite: Jesus, eu quero recebê-lo como único Senhor, Salvador e Deus da minha vida. Vou te dar um minutinho para você pensar e decidir. Aleluia, Jesus. Tem riquezas também que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Fechados agora, mas aí você não precisa vir aqui não. Você que está meio dividido, um dia você amou tanto a Jesus, Ele era realmente o teu maior amor, mas isso, alguma coisa foi corroendo, algumas decepções, algumas lutas da vida. Você crê em Jesus, mas aquele amor começou a diminuir, a apagar, porque algumas dúvidas começaram a brotar na sua mente, no seu coração. Então eu queria que você, que tem sentido isso, você colocasse a sua vida nas mãos de Deus agora e
dizendo: Espírito de amor, enche o meu coração com o teu amor. Eu sei que há pessoas aqui que estão sofrendo em casa, a família não está bem, as coisas não andam bem na família. Alguns estão sofrendo na área financeira, alguns estão passando momentos de aperto. E a notícia que se vem é só de aperto, dificuldade. Eu quero dizer para você: saia fora dessa conversa. Comece a declarar que nesse momento de dificuldade o Senhor vai te dar criatividade, vai te dar escape, e Ele vai te dar para testemunho do nome de Jesus. Quem sabe você está passando por uma enfermidade e os médicos não acham que é, ou você sabe o que é, e você está com muito medo. Então Jesus disse: eu estou contigo nas suas enfermidades, nas suas decepções, tristezas. Mas o Senhor diz a cada um de nós: me escolha a vida, para que viva você e seus descendentes. Então fique livre diante de Deus, fique na presença dEle. Se você quiser vir aqui à frente, você venha, mas tenha liberdade no Espírito. Enquanto cantamos, o Espírito de Deus está aqui para consolar, curar, fortalecer.